Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a uma montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão, depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, quarta-feira, 4 de dezembro, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo de 29 a 37. Eu gostaria de pegar 2 situações que me chamou muito a atenção, que o Espírito falou muito forte a mim para essa meditação de hoje. A primeira parte do Evangelho é as pessoas que levam os doentes, até Jesus. Colocam essas pessoas aos pés de Jesus. Veja, numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo aleijados, coxos, cegos, mudos e muitos outros doentes, e colocaram aos pés de Jesus. Meu irmão, minha irmã, olha o que o Evangelho de hoje está falando para mim e para você. Ora, se é bem verdade que nós não podemos buscar a Deus simplesmente pelas curas físicas, porque de fato essa não é a mais importante, nós temos também, pela força do Evangelho que acabamos de ler, a obrigação de fazer como essa multidão fez, de levar as pessoas até Jesus. Eu gostaria muito de chamar a atenção disso para cada um de nós hoje. Veja, quando nós estamos doentes, nós fazemos o quê? Nós precisamos fazer 2 coisas. E às vezes é aí que nós fazemos apenas uma das 2 coisas. E aí a graça às vezes não acontece. É bem verdade também que muitas enfermidades são bênçãos de Deus nas nossas vidas para nos purificar. E é muito bem verdade que muitas provações e enfermidades, elas muito mais nos aproximam de Deus do que nos afasta dele. Isso é verdade mesmo. Algumas pessoas olham para essas coisas com mais olhos, mas Deus, que é maravilhoso, que é bondoso, Ele sabe de tudo que nós precisamos. Ele sabe aquilo que fará bem e que purificará a nossa alma para que a gente possa ter um encontro muito mais legítimo e muito mais real com Ele. Então, dito isto, que nós não devemos procurar o Senhor simplesmente pelas curas ou pelaquilo que Ele pode fazer por nós, é verdade que o Evangelho está dizendo que as 2 coisas que eu estou dizendo, primeiro, está doente, diz a palavra de Deus, chame os presbíteros da igreja, para que eles unjam com óleo o doente, e esse irá receber de Deus a cura. Eu gostaria de dizer isso. O sacramento, primeiro, o sacramento da unção dos enfermos, sem dúvida alguma, ele sempre, ele opera uma cura naquele que a recebe. Às vezes não uma cura física, mas a espiritual, e que é a mais importante, sem dúvida alguma, esta ocorre mesmo.
mesmo. Eu teria aqui muitos testemunhos de muitas pessoas que eu assisti e que eu vi que receberam a unção dos enfermos, e ao contrário de que alguns pensam que recebe para morrer, alguns casos que são assim mesmo. Deus só está esperando o ministro sagrado, o sacerdote, que somente ele e o bispo podem administrar o sacramento da unção dos enfermos, o diácono não pode, né? Está esperando apenas o padre chegar lá para poder partir. Deus segura aquela pessoa ali, porque ela precisa dessa graça ainda para poder entrar no céu, para poder ter a sua alma salva, né? Então, eu teria muitos testemunhos para falar a respeito do sacramento da unção dos enfermos, que realmente é um sacramento de cura mesmo. De cura física também. Quantos são os casos de pessoas que estavam até desenganadas pelos médicos e receberam o sacramento da unção dos enfermos e se prostraram, né? Da prostração, eles se levantaram de novo, se ergueram, né? Ficaram curados. Esse é o poder do sacramento. Então a palavra de Deus é muito clara lá na carta de São Tiago. Tem alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e peçam o sacramento da unção dos enfermos. Existem várias situações que nós podemos recorrer ao sacramento. Quem vai fazer uma cirurgia, quem vai fazer uma viagem para um lugar de guerra, um lugar de perigo, pode pedir o sacramento da unção dos enfermos. As grávidas, né? Existem então várias situações. Não é só quando a gente está lá no hospital nas últimas. Eu sei um caso de uma menina que uma doença atrás da outra acontecia com ela, seguido. E os médicos não descobriam o que era. Não conseguiam chegar a uma conclusão. E ela recorreu ao sacramento da unção dos enfermos, inspirado por uma palestra que ela ouviu. Ela buscou o sacramento, contou a sua história, e essa menina, ela teve a sua vida totalmente restabelecida. Parou aquela situação de uma doença atrás da outra, porque, claro, irmãos, existem coisas que são de fundo espiritual, né? Existem coisas que precisam, né, da ação do Espírito ali. É claro que o Espírito abençoa a medicina e o meio ordinário de se curar uma pessoa é através do médico, mas também a palavra de Deus diz. Então nós vamos ao médico e nós recorremos ao sacramento da unção dos enfermos. Mas não só isso. Quantas vezes nós vamos ter que fazer como esse povo que levava as pessoas aos pés de Jesus e colocavam... E aqui vem um convite para nós. Nós já oferecemos a nossa enfermidade aos pés de Jesus, já colocamos ali para Ele. Mas não só a enfermidade, seja lá qual for a nossa dificuldade, de se colocar aos pés dele e dizer: Senhor, assim como disse as irmãs de Lázaro, né? Aquele que tu amas está enfermo. Aquele que tu amas está enfermo. Essa é a palavra para nós. Aquele que tu amas está enfermo, Senhor. E tenha certeza, Jesus ele se compadece de cada um de nós. O texto do Evangelho diz que Jesus curou a todos aqueles que recorreram a Ele com fé, com confiança. Então a primeira parte do Evangelho é essa. Meus irmãos, nunca deixemos de rezar pela cura física de nenhuma pessoa. Nós não estamos proibidos. Se é verdade que muitas doenças Deus permite que cheguem à nossa porta para a nossa santificação e purificação, é bem verdade também que nós podemos e precisamos rezar pela cura física de muitos irmãos nossos. O Deus, Jesus, ele é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Ele não mudou. A nossa fé pode estar mudada, mas ele não mudou. Ele continua agindo, ele continua operando, ele continua realizando milagres e prodígios. E a segunda parte não menos importante, é que Jesus, sabendo da dificuldade dessa vida, ele não quer nos despedir, né, de barriga vazia, para que a gente não desfaleça no caminho. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Qual é esse alimento que Deus quer nos dar para que a gente não desfaleça pelo caminho? Ora, sem dúvida alguma, que não é só o pão material. Jesus então quer dar o quê? Ele mesmo, na Santíssima Eucaristia. Ele quer se dar a cada um de nós
o alimento dos viajantes, dos peregrinos, dos paroquianos. É daí que vem a palavra paroquianos, né? Que são peregrinos, viajantes. Por isso nós somos paroquianos. Você que tem uma paróquia, que participa de uma paróquia, somos paroquianos porque estamos de passagem. E Jesus, sabendo da dificuldade desse mundo, o que Ele quer fazer conosco? Ele quer nos alimentar para que nós não desfalecemos. Muitas pessoas privadas da Eucaristia, algumas por sua culpa, outros por culpas dos outros, outros ainda porque simplesmente não estão nem aí para isso, estão simplesmente com anemia espiritual, estão desfalecendo porque abandonaram aquele alimento que é o alimento dos fracos, mas também dos fortes. Esse alimento que Jesus deixou, Ele mesmo, na Santíssima Eucaristia, para alimentar a cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, eu digo para você, você que está afastado da Eucaristia, e você que pode receber o Senhor, está apenas impedido pela confissão sacramental, eu digo para você, não perca mais tempo. Não prefira viver o pecado, porque Jesus, Ele está nos dando o maior de todos os alimentos para alimentar a nossa alma. Mas você que por algum acaso não pode receber Jesus, faça a sua comunhão espiritual e não se abandone dele. E compense isso de alguma maneira. E compensar é um modo de falar, né? Mas eu digo, faça muitas horas de adoração ao Santíssimo Sacramento, porque de Jesus sacramentado emana um grande poder, uma força sai de Jesus sacramentado e toca profundamente a nossa vida, uma força curadora, uma força salvadora, uma força restauradora sai de Jesus sacramentado e atinge a nossa vida com salvação, com libertação, com curas, milagres e prodígios. Que Deus abençoe sua vida, abençoe a nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.